a partir do versículo 14, que diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando e agradecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra muito conhecida dos irmãos. Aqui no capítulo 6, a palavra do Senhor vai relatar sobre a volta da Arca da Aliança para Jerusalém. Mas para nós entrarmos nessa história, vamos voltar um pouquinho em 1 Samuel, no seu capítulo 1. A palavra do Senhor vai começar a relatar sobre uma família que tinha Ana e Penina. Nós sabemos que Ana ela não podia ter filhos porque o Senhor havia cerrado a madre dela. E Penina, que tinha filhos, a provocava, irritava Ana. E todo ano Ana subia ao templo e orava ao Senhor e pedia um filho. Ela se humilhou perante o Senhor. Nós sabemos que ela fez um voto com Deus. Sacerdote ele a observa, acha que ela está embriagada, mas ela fala: eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E naquele momento ela ora, ela chora aos pés do Senhor, ela faz um voto. E ela sai de lá com uma palavra, que tudo que ela tinha pedido ao Senhor, o Senhor ia conceder para ela. E naquele momento o semblante de Ana não era mais triste, mas ela saiu alegre do templo. E no tempo determinado pelo Senhor, Ana gera, Ana tem um filho. E com essa palavra, irmãos, eu fiquei questionando ao Senhor, porque ela não teve filhos, não era porque ela era estéril. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. E por causa dessa situação, ela vai ao templo, ela chora, se humilha diante do Senhor. E com isso eu entendo que tem coisas na nossa vida que o próprio Deus, ele permite. Mas para que não é para nos matar, mas para fazer a gente orar, para fazer a gente se aproximar e se humilhar diante da presença do Senhor. Então entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação não é para a sua morte, não é para te matar, mas para fazer você orar e ter mais intimidade com o Senhor. Se não fosse isso, talvez Ana não fosse todo ano ao templo orar ao Senhor. Mas o Senhor sabia o porquê e o para que ele tinha permitido tudo isso. E Ana ela gera e tem um filho, nós sabemos que foi Samuel. Samuel ele cresceu no templo do Senhor, junto com Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, porém estavam fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Estavam se prostituindo, roubando as ofertas da casa do Senhor. Deus levantou profetas para alertar o sacerdote Eli, só que ele ficou de braços cruzados e não fez nada. E o Senhor deu uma ordem: eu vou matar os seus filhos, Eli, grande vai ser a desgraça da tua casa, porque estavam brincando com a presença do Senhor. E os filisteus ele vem guerrear contra os israelitas. E a palavra do Senhor diz que eles vão para a guerra, e Israel morre, os filisteus prevalecem, e eles têm uma ideia: vamos trazer a Arca da Aliança, porque se nós levarmos a Arca, com certeza nós venceremos a guerra. Só que a palavra do Senhor diz que Ofni e Finéias, eles guiam a Arca da Aliança, eles levam para a guerra. Só que pior do que na primeira morte, maior foi a segunda. Por quê? Porque levaram a Arca da Aliança para um povo que estava totalmente fora da vontade, do centro do querer do Senhor. Como que Deus ia permitir que eles vencessem a guerra se eles estavam
Senhor. E durante essa guerra, Ofni e Finéias, eles morrem. E a Arca da Aliança é tirada de Israel, é tirada de Jerusalém. Eles perdem a presença do Senhor. O sacerdote Elias se desespera, ele cai da cadeira e ele morre, porque ele se entristece ao saber que a presença do Senhor tinha sido levada. Não ouviu a voz do Senhor e perdeu a presença de Deus. E por um tempo essa arca é levada. E nós sabemos que por um período de tempo Israel não tinha um rei, era governado por juízes. E um dos juízes foi Samuel. Samuel, ele governava com graça, porque ele tinha a presença do Senhor sobre a vida dele. Só que o povo de Israel, eles olhavam as outras nações, eles desejaram ter um rei. E eles pediram para Samuel. E Samuel, ele vai orar ao Senhor e fala: esse povo está te rejeitando, Senhor. Porque eles não entendiam que o rei deles era o próprio Deus. Só que eles queriam um rei na terra. E assim escolheu o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele foi escolhido, ele foi ungido pelo Senhor. E por um determinado tempo, ele até que começou bem o seu ministério. E o Senhor deu uma ordem para Saul, para matar os amalequitas. É para matar, para destruir. Só que ao invés de ele matar e destruir todo o povo, ele deixou os melhores animais, ele deixou o rei vivo, deixou algumas crianças vivas, e ele desobedeceu a ordem do Senhor. Quando Samuel, ele chega, ele ouve um mugido, e ele fala: Saul, o que você fez? Ele obedecia a voz do Senhor. E Samuel fala: você não obedeceu. Ele: mas eu deixei os animais para sacrificar. E Samuel pergunta para ele: é melhor um obedecer do que eu sacrificar? Deus não mandou deixar você vivo, Deus mandou você matar. Não é tempo de sacrificar, é tempo de obedecer. E Saul, a partir desse momento, ele é rejeitado pelo Senhor. Samuel quer ficar com dó. E o Senhor fala: não adianta orar mais, Samuel, porque eu já tenho rejeitado. Se levanta, pega o chifre cheio de azeite e vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou ungir o novo rei de Israel. E a palavra do Senhor diz que Samuel, ele vai, ele obedece a voz do Senhor. Chegando na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus melhores filhos, os mais fortes, os soldados. E quando Samuel, ele olha, ele fala: certamente esse é o rei. E o Senhor já brada dos céus e fala: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não olho como o homem vê. Você está vendo a aparência, mas eu contemplo o coração. E foi apresentado todos os filhos de Jessé. E quando acabou, o Senhor falava que não era esse. E Samuel começa a questionar. E ele pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé jamais imaginaria que fosse Davi o novo rei de Israel. Ele fala: eu tenho um, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Está indo atrás das malhadas, está escondido, ninguém dá nada para ele. E Samuel fala: manda chamar, porque ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar aqui. E Davi é chamado até a presença dos seus irmãos, ele é ungido como rei de Israel. Quando Davi ele é ungido, ele é um jovem ainda. E o interessante é que quando ele é ungido, ele já não governa no dia seguinte, ele passa por um processo. Se levanta o gigante filisteu para afrontar o povo de Deus. E por determinados dias, durante 40 dias, ele começa a ameaçar o povo de Israel. Quem teria coragem de enfrentá-lo? Só que o povo ficou atônito, ficou com medo. Davi, quando ele ouve, ele fala para aqueles soldados: que esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo. Davi, homem valente, muitos não davam nada para ele, mas atrás das malhadas, ele matava urso, ele matava leão. Ninguém estava vendo Davi, ninguém contemplava Davi, mas Deus do céu estava contemplando. E Saul, ele até pretende dar as armaduras dele para Davi, só que não cabe. E Davi fala: eu não vou com a armadura, eu vou no nome do Senhor Jesus. E naquele momento ele pega 5 pedras, uma funda, ele atira na testa daquele gigante, e o gigante cai de cara no chão. E ele dá uma palavra: ainda hoje Deus entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Ele profetiza e acontece conforme ele profetizou sobre a vida dele. Porque maior é aquele que estava com ele do que aquele gigante que estava lá fora. O gigante ele pode até nos afrontar, irmãos, mas maior é o Deus que está conosco. Maior é a presença que está sobre as nossas vidas. E nós iremos em nome do Senhor. E nesse nome há poder. Nesse nome há poder. É no nome do Senhor que nós iremos vencer. E que todo gigante irá cair por terra em nome de Jesus.
E cria-se uma inveja no coração de Saul. A palavra do Senhor diz que ele mandava um espírito mau para atormentar a vida de Saul. E ele chamava Davi para tocar harpa. E enquanto Davi tocava, aquele espírito maligno saía. Ele tinha um amor por Davi, mas quando ele viu que Davi começou a se destacar, viu que Deus era na vida de Davi, ele começou a ter inveja, começou a perseguir Davi. Davi teve oportunidade de matar Saul. Só que ele falou: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Que Deus faça justiça entre mim e ele. Davi não precisou sujar as mãos. Ele teve a oportunidade, mas ele sabia o Deus que ele serviu, mas que Deus era na vida dele. E é passado um tempo, houve uma guerra e Saul morre, Jonatas morre, nós sabemos a história. E Davi, ele começa a governar Israel. E por um determinado tempo, Davi, ele governou, ele reinou. E no capítulo 6, Davi, ele se lembrou da presença do Senhor. Eu acho lindo isso, irmãos, porque ele entendeu que ele não poderia reinar sem a presença do Senhor. Saul passou anos reinando, nem se preocupou em buscar a arca da aliança que foi tirada de Israel. Ele não se preocupou com a presença do Senhor. E infelizmente o mundo a qual nós estamos vivendo hoje, as pessoas preferem muito mais cargo do que a presença de Deus. Muitos têm a unção, mas a presença de Deus não está mais lá. Estão preocupados com riquezas, em se aparecer, em falar bonito. As pessoas pregam para ter oportunidade, as pessoas brigam para se aparecer, mas para limpar uma igreja ninguém briga em fazer, para evangelizar lá fora ninguém briga em querer fazer. Porque Deus nos chamou não é para ficar em 4 paredes, irmãos. Não é aqui, nós temos que levar a palavra do Senhor. E não é para se aparecer, é para que o nome dele venha a ser glorificado na minha e na tua vida. Porque o João diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Saul, quando ele foi rejeitado pelo Senhor, e Samuel falou isso, ele não se preocupou porque Deus o tinha rejeitado, ele se preocupou com a posição que ele tinha. Ele fala: não me deixe passar vergonha na frente deles. Ou seja, ele não estava preocupado se Deus era na vida dele ou se não era. Ele estava preocupado em reinar com riqueza. Só que o nosso bem mais precioso que nós temos, irmãos, é a presença do Senhor. E nós temos que lutar todos os dias para permanecer nessa presença. Davi, ele teve muitas falhas, muitos erros. Nós sabemos o que ele fez. Ele adultera com Betseba, ele avista pela janela. Sabendo que a mulher era casada, ele se deita com ela e ela acaba engravidando. Ele, para tentar esconder o pecado dele, manda matar Urias, que era o esposo daquela mulher. E ele achou que ia ficar por isso mesmo. Só que nós servimos o Deus que ele contempla todas as coisas. Deus levanta o profeta Natan e vai até ele e começa a contar uma parábola. Davi tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, e tinha um homem que só tinha uma ovelha. Esse homem rico chamou convidados para ir até a sua casa, e ao invés de ele sacrificar uma das suas ovelhas, ele pega a única ovelha daquele homem que tinha. O que deve ser feito para esse homem? Davi fala: certamente esse homem deve morrer. E Natan fala: certamente esse homem é você, Davi. E o Senhor fala, confronta ele pelo pecado dele. Só que eu acho lindo, irmãos, que Davi, ele não vai contra o profeta. Ele não culpa a mulher, ele não culpa ninguém, ele culpa a si próprio. Em Salmo 51 ele fala: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem afaste de mim o teu espírito. Ele se humilha perante o Senhor e reconhece que ele pecou. Tinha um decreto de morte, mas pela humilhação de Davi o Senhor revoga. Só que a espada ficou sobre a casa de Davi. Só que eu acho lindo a fidelidade, o coração adorador que esse homem tinha. Ele não se preocupou em perder o reinado dele, ele se preocupou em perder a presença do Senhor. Ele se preocupou: Senhor, eu não posso perder a tua presença. Porque nós podemos perder tudo, irmão, nós só não podemos perder a presença do Senhor. Porque a presença de Deus, ela é tudo nas nossas vidas. Se nós perdemos essa presença, nós não temos nada. Nós não temos nada. E no capítulo 6, ele ajunta todo o povo e vai buscar a arca da aliança, que estava na casa de Abinadab durante 20 anos. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele traz a arca, e as pessoas que estavam à sua volta começam a se alegrar, e eles dançam, porque a presença do Senhor estava retornando.
Só que eles colocam a arca da aliança numa carroça de bois. E a palavra do Senhor diz que os bois eles tropeçam. E a arca ela balanceia e ela cai. E a palavra do Senhor diz que Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, viu que a arca estava caindo, ele vai colocar a mão na arca para não deixar que ela caia. Só que a palavra do Senhor diz que nesse momento a ira do Senhor se acende contra a vida desse homem pela falta de reverência que ele teve, porque não poderia tocar na arca da aliança. O que eu acho interessante é que a arca estava na casa dele no período de 20 anos. Ele sabia como a arca deveria ser manuseada, ele sabia o que deveria ou não ser feito. E mesmo assim ele voltou com reverência na presença do Senhor. E de que forma nós estamos carregando essa presença? A arca estava na casa de Abinadab durante 20 anos. Você não ouve nenhum relato na palavra do que Deus fez na casa da vida dessas pessoas, da vida desse homem. Por quê? Porque não tinham reverência à presença de Deus. Não é o tempo que nós estamos na presença do Senhor, é a reverência a qual nós temos diante dessa presença. Tem gente que está na igreja há 20, 30, 40 anos, mas não aprendeu verdadeiramente a servir a esse Deus da forma que deve ser servida. E muitas pessoas acham que servir a Deus é de qualquer maneira, irmãos. Até para nós limparmos a igreja tem que ser com amor, tem que ser com reverência, tem que ser em santidade. Para nós pegarmos o microfone para falarmos do amor do Senhor, não é de qualquer maneira. Nós temos que ter reverência a essa presença. Durante 20 anos não se ouve falar de nenhum feito na casa da vida desse homem, na vida dessa família, porque não reverenciavam. Talvez eles viam a arca da aliança como um objeto qualquer. E naquele momento, irmãos, aquele homem ele morre. E Davi ele fica com medo. E ele fala: e agora, o que eu vou fazer? Davi tinha instruções de como a arca deveria ser carregada. Não era para pôr em carroça, era para ser carregada. A presença de Deus é para ser sentida, irmãos, é para nós carregarmos ela nas costas. Porque é um peso muito grande mesmo. É um peso, é uma glória. Se nós soubermos, irmãos, o peso que essa presença tem, nós valorizamos muito mais a presença do Senhor. Nós iríamos valorizar muito mais estarmos em um culto aqui nessa noite. Hoje as pessoas vão para o culto para assistir, não é para adorar. Eu vi a pastora Fátima pregando, ela até postou, e é uma grande verdade. As pessoas olham muito mais o nome: ai, fulano vai pregar, então eu não vou. É fulano que está cantando, então eu não vou dar glória porque eu não vou com a cara do irmão. Nós estamos servindo ao homem ou nós estamos servindo a Deus? Irmãos, todos nós somos falhos. Quem é santo é Ele. Então não importa, nós temos que glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Dar a verdadeira reverência que Ele merece. Porque o único digno é Ele. A arca era para ser carregada nas costas, nos ombros. Ele pôs na carroça, para ficar mais fácil. Não, tem que ser do jeito certo, do jeito que a palavra me instrui. Porque as pessoas hoje querem distorcer a palavra de Deus. Hoje as pessoas só recebem o que é bem para elas mesmas, para preencher o seu próprio ego. Mas eu sigo um Deus que a palavra diz que a porta ela é estreita. Não tem nada escrito na Bíblia que para você entrar no céu você tem que ter um cargo de missionária, de pastor, de pastora, você tem que pregar muito, você tem que ter teologia. Não está escrito isso na Bíblia. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta eu estar todo o culto aqui e não prestar a verdadeira reverência que Ele merece. É para ser carregada. É renúncia, irmãos, é renúncia. E renunciar dói. Muitas coisas nós queremos fazer, mas sabemos que nós não podemos. É um peso, é uma responsabilidade. E a igreja deveria saber disso. E a alegria, aquela festa acaba em morte. Porque não souberam manusear, não souberam carregar a presença da forma que deveria ser carregada. E por medo, Davi ele tira a arca de lá e coloca na casa de Obed-edom. E é lindo, irmãos, porque a arca ficou lá durante 3 meses. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abençoou Obed-edom em toda a sua casa, por causa da presença de Deus. O Senhor fala, a arca
ficou na casa de Obed-edom, vírgula, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Com Abinadab o Senhor fala, a cada aliança ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Ponto. Olha que lindo, irmãos, não é o tempo, é a reverência que nós temos. É o amor que nós temos pela presença de Deus. Talvez hoje você venha buscar uma palavra de portas abertas, de recebe chave, recebe... Não, o que Deus tem para nós hoje é presença de Deus. Porque quando nós temos essa presença, nós não temos falta de nada. Davi fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós estamos em Cristo, a palavra do Senhor diz, buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar as coisas da terra, é buscar o reino dos céus. Eu imagino Obed-edom todos os dias, ele acordando de manhã e limpando a arca e se reverenciando para ela. Porque, irmãos, eu acredito que ele valorizou. Eu preciso valorizar o que tem dentro da minha casa. E sobre a tua casa tem a presença de Deus. E como será que você tem encarregado essa presença? Será que todos os dias você separa um tempo para orar ao Senhor? Será que todos os dias você separa um tempo para meditar nessa palavra? Quando Moisés morre, Josué é levantado, o Senhor fala o que para ele? Seja forte, corajoso, não temas, não desanimes. Se esforça, Josué, para fazer tudo conforme a lei está escrito. Medita nela de dia e de noite. Olha que lindo o Senhor fala, medita nessa palavra de dia e de noite. Porque se você fizer tudo conforme está escrito, tudo te irá bem. Nós temos que valorizar a presença de Deus. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E será que nós temos sido Abinadab ou nós somos Obed-edom? Quem será que nós temos sido? Como tem sido a nossa casa? Igual a de Abinadab ou igual a casa de Obed-edom? E ficou somente 3 meses lá, e o Senhor abençoou a vida dessa família. E Davi, quando ele sabe disso, ele se alegra. E ele vai buscar de novo a presença do Senhor, só que dessa vez da forma correta. A palavra do Senhor diz que eles carregavam a arca, davam 6 passos, sacrificavam ao Senhor. E Davi, ele começou a bailar, ele começou a dançar, ele se alegrou, porque a presença de Deus tinha retornado. E é com isso que nós temos que se alegrar, com a presença de Deus, porque dura coisa é, irmãos, é quando a presença de Deus ela vai embora. Dura coisa é. E Davi, ele se alegra, porque a presença tinha retornado. Olha a importância que é, irmãos, nós temos o Senhor nas nossas vidas. Em Daniel capítulo 3, a palavra do Senhor vai falar sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, ele constrói uma estátua, e ele pede para que todo mundo se prostre e adore aquela estátua. E todo mundo, quando ouviu o som das harpas, de todos os instrumentos, eles se ajoelharam. Só que esses 3 jovens, eles permaneceram de pé. Mesmo tendo uma fornalha preparada, eles permaneceram de pé. Nabucodonosor, ele fica furioso. Ele fala, é melhor vocês se prostrarem, senão tem uma fornalha preparada para vocês. Ele fala, nós não iremos nos prostrar. E aqueles jovens, irmãos, com a fornalha aquecida 7 vezes mais, eles são jogados naquela fornalha. Nabucodonosor, ele olha e ele vê, não somente 3 homens, mas 4 homens caminhando na fornalha com eles. Deus podia ter permitido que eles não entrassem? Poderia ter permitido. Só que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. Mas antes que eles fossem jogados, o próprio Deus já estava lá. Você entende, irmãos, que Deus ele permite que a gente caminhe na fornalha, mas Ele caminha conosco. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Que coisa gloriosa, eles saíram, não tinham nem cheiro de fumaça. O próprio Deus caminhou com eles, e o próprio Deus, Ele caminha comigo, Ele caminha com você, irmão. Ainda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, Ele caminha conosco no fogo. A importância de nós termos a presença de Deus, Ele dá livramento. Ele dá livramento. Aquele que habita no esconderijo
a sombra do Onipotente descansará. É só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Eu acho lindo Moisés, um homem que tinha intimidade e falava com o Senhor face a face. Existia uma promessa que eles iam para a terra prometida. Só que o povo começou a pecar, a fazer bezerro de ouro, a adorar outros deuses, a começar a reclamar. E o Senhor fala com Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou mais para a terra. E Moisés ele fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Olha que lindo, irmãos, ele preferiu permanecer no deserto, mas ter a presença de Deus, do que conquistar a promessa e não ter o Senhor na vida dele. Olha que tremendo, irmãos. Eu prefiro morrer aqui, Senhor, no deserto, mas o Senhor estiver comigo, do que ir para a terra prometida que manda leite e mel, mas não ter a tua presença. Ele não queria anjo, ele queria o próprio Deus. Senhor, eu não quero que o Senhor mande anjo, eu quero que o próprio Senhor vá conosco. Isso é tremendo, irmãos. Tem momentos que nós estamos passando por um processo e muitas vezes nós vemos os ímpios prosperarem. Em Salmo 73, Asaf, se eu não me engano, ele questiona o Senhor. Ele olha a riqueza dos ímpios, ele fala: Senhor, eu tenho sido fiel, e os ímpios que fazem coisas más estão com riquezas. Será que realmente vale a pena eu ser fiel ao Senhor? Só que ele olha o templo e quando ele entra no templo ele entende. Eles estão bem agora, mas o final deles é triste. O final deles é morte, é enxofre. Ele fala, eles podem estar bem agora, mas o final deles, Asaf. Então não inveje a riqueza dos ímpios. E ele fala: o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é tudo que eu preciso. Ele entende, irmãos, que mesmo ele não tendo a riqueza que o ímpio tem, ele tinha o mais precioso, que era o mais importante, que era a presença do Senhor sobre a vida dele. Então não olhe para a vida do irmão: ah, porque o irmão faz isso, faz aquilo, está dando bem. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: a nossa morada não é aqui. Os dias são maus. A volta de Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. E se os irmãos podem perceber, Jesus está voltando já para algumas pessoas. Jesus ele está voltando individual para algumas pessoas, e pode voltar para mim, pode voltar para você. Mas prefira sofrer na terra, mas ter o seu galardão no céu. Já imaginou você ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço? Imagina que doído é ouvir isso. Mas que glorioso será, irmãos, quando ele abrir os braços e falar: vem benditos de meu Pai, para o gozo que eu tenho preparado para vós. Quando nós contemplarmos o céu, nós vamos entender, irmãos, que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E vale a pena nós estarmos aqui, na presença do Senhor. Não é sobre cargo, não é sobre posição, não é sobre unção, é sobre a presença de Deus. É sobre a presença do Senhor. Davi, ele não estava preocupado com o reinado. Ele queria a presença de Deus. E ele se alegra, ele dança. E Mical, ela observa da janela. E ela despreza Davi em seu coração, pela forma como ele estava adorando ao Senhor. E ela fala: você não tem vergonha, um rei, se comportar dessa forma? Só que ele não estava preocupado com o que Mical estava falando. Ele falou: enquanto eu viver, eu me humilharei diante dele. Eu me alegrarei na presença do Senhor, porque só eu sei o que ele fez na minha vida. E só quem sabe o que Deus fez na sua vida sabe, irmãos. Então não se importe da forma que o irmão adora, se o irmão grita, se o irmão pula, se o irmão bate palma. Se preocupe em você adorar o Senhor, porque só ele sabe o que ele passou para chegar até aqui. Só ele sabe o valor que essa presença tem. Só ele sabe o que Deus fez na vida dele. Então dê o seu melhor para o Senhor, não seja Mical. Não julgue o irmão que está adorando. Por causa disso, Mical ficou estéril. Ela nunca teve filhos. E Davi não se importou com o que estavam falando. Ele se alegrou
se humilhou diante da presença do Senhor. E é essa presença que nos mantém de pé. Se não fosse a presença do Senhor, irmãos, nós nem levantaríamos da nossa cama. É pela misericórdia dele. É pura misericórdia do Senhor. É a presença de Deus. Então nessa noite, irmãos, nós vamos buscar com mais vigor a presença. Deus tem salvação para a tua casa, para a sua família. Eu creio que Ele tem. Mas que nós devemos priorizar a presença do Senhor. É priorizar, irmãos, é prioridade. Deus, Ele tem que ser prioridade na minha e na tua vida. É igual o Louvor fala, que eu perca dinheiro, eu perca amigos, eu só não posso perder a tua presença. Do que adianta, irmãos, eu estar rodeado de pessoas e o Senhor está longe de mim? Do que adianta eu conquistar riquezas e não ter a presença do Senhor? Jesus diz: o que adianta, que aproveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Que proveito tem? Que proveito? Glórias a Deus. Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor, não valorizou a presença, não obedeceu. Isso vinha ser um ensinamento para mim e para você. Ele queria sacrificar os animais, só que Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. Muitas vezes nós sacrificamos tanto, jejuamos, oramos, estamos todo dia, mas nós não obedecemos. Do que adianta? Em Isaías, o povo estava jejuando, só que eles brigavam entre si, estavam em contenda. E eles estavam reclamando que Deus não fazia nada. Só que a palavra do Senhor falou: que adianta jejuar se vocês brigam entre si? Não é só sacrifício, é obediência. Por causa disso, ele perdeu a presença do Senhor. E por sua vida inteira, ele sentiu uma inveja no seu coração. Passou a vida perseguindo Davi, sentindo inveja em seu coração. E o final dele foi triste, foi morte. Então que nessa noite nós vamos ser iguais a Davi. Ninguém aqui é perfeito, nós erramos, nós somos falhos. Mas nós, quando nós pecarmos, irmão, nós falharmos contra o Senhor, nós não venhamos se afastar dele, nós não venhamos culpar ninguém. Nós venhamos se humilhar e pedir: Senhor, me perdoa. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Você entende, irmãos? É confessar e deixar o pecado. É se humilhar diante do Senhor e pedir para que essa presença ela não saia das nossas vidas. Porque se você valorizar a presença como Obed-Edom ele fez, você pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua casa. Tudo que está fechado vai abrir no mundo espiritual, porque nós valorizamos a presença de Deus. E nós não temos que buscar a Deus pelaquilo que Ele pode fazer. Porque muitas coisas que nós queremos, Deus não faz. E nem por causa disso nós temos que largar e abandonar o Senhor. É adorar pelo que Ele é. Deus não fez o que eu queria, mas eu vou permanecer na presença do Senhor. Eu vou permanecer adorando, eu vou permanecer glorificando a Ele. E Romanos diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes a vontade que é boa, perfeita e agradável não é bom para nós no momento. A vontade de Deus muitas vezes nos faz chorar, mas ela não deixa de ser perfeita. Ela não deixa de ser perfeita. Então entenda que tem processos que Deus ele permite para fazer a gente se aproximar mais dele. Deus ele não perde, irmãos. Ele não perde. Nem a mim, nem a você. Então tem situações que ele permite para fazer a gente chorar mais, se humilhar mais diante da presença dele. E Davi ele se alegrou porque a presença estava entrando. Tem um louvor que diz que Davi, você não vê Davi comemorando quando ele mata o gigante, quando ele é honrado na frente de seus irmãos, mas ele se alegra quando a presença de Deus ela é retornada para Jerusalém. Eu não posso ter coroa na cabeça, vestes reais, se o Senhor não estiver comigo. Entende o quão maravilhoso, irmãos, isso é? E é um ensinamento para nós. Davi ele tinha riqueza, Davi era um homem rico, ele era rei. Só que ele não estava preocupado com isso. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas da terra e não valorizamos, não priorizamos a presença de Deus. Passamos horas no celular conversando
conversando com um amigo, com alguém, mas não passamos horas falando com o Senhor. Passamos horas na frente de uma televisão, mas não passamos horas meditando na palavra. E é isso, irmãos. Hoje a presença de Deus não é simbolizada por uma arca, mas ela permanece dentro de mim e dentro de você. Nós somos moradas do Senhor. E como é que nós temos cuidado dessa presença? Como nós temos adorado ao Senhor, entrado por essas portas? Será que a gente se prepara para cultuar a Deus? Porque o culto não começa aqui, ele começa na nossa casa. Então que nessa noite você venha aprender a valorizar a presença de Deus. Que nós possamos aprender a valorizar e reverenciar a presença de Deus. Porque ela está sobre mim e sobre você. Há uma promessa sobre as nossas vidas. Tem um céu preparado para nós. E não é de qualquer maneira que nós iremos entrar lá. Então obedeça. Renuncie. Busque essa presença. Porque ela é o que nós temos de mais importante. Que nós vamos ser iguais a Davi. Senhor, eu tenho uma promessa, mas eu quero a tua presença também. Aleluia. Porque não é pecado, irmão, nós temos riquezas, porque isso é promessa, irmãos. Não é pecado, mas o pecado é quando nós fazemos o dinheiro nosso Deus. Quando nós fazemos as coisas que Deus nos dá, o nosso Deus. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E muitas vezes nós esquecemos disso. Por isso que nós passamos por um processo. Porque Deus ele tem que nos preparar para receber aquilo que já está preparado para as nossas vidas. Porque quando nós recebemos fora de tempo, acaba virando maldição. Mas há uma promessa sobre nós. Há uma presença sobre as nossas vidas. Então valorize essa presença. Valorize essa presença. Que nós devemos ser igual a Moisés. Se não for comigo, não me faça sair deste lugar. Não nos faça sair daqui, Senhor. Aonde nós iremos, Ele tem que caminhar conosco, irmãos. É ser direcionado pela voz de Deus. Não é ter a promessa, mas ter a presença de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Eu sou simples, eu não sou pregadora. Talvez não era a palavra que os irmãos queriam ouvir, mas foi a qual que Deus colocou no meu coração. Então, valorize a presença, porque Deus tem coisas grandes para fazer sobre as nossas vidas.